Gostaria que você deixasse o Salmo 139 aberto. Nós vamos dar início a uma série de sermões nesse mês de outubro sobre os atributos de Deus. Nós vamos falar desses atributos, dessas qualidades de Deus. Nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis é aquilo que só pertence a Deus, é do ser de Deus. E como somente Deus é eterno, ninguém mais é eterno. Depois tudo que existe é infinito, pode ser, mas só Deus é eterno. Ele não tem começo nem fim, nós temos começo, não vamos ter fim, glória a Deus por isso, mas Deus é eterno. E há atributos comunicáveis. Deus é amor, e Ele compartilha esse amor conosco, nós também amamos, mas só que o nosso amor é imperfeito depois da queda. Por isso, o amor de Deus é perfeito, e por isso nós precisamos ser aperfeiçoados por esse Deus. Então, dando início a essa série de sermões que nós vamos ter aos domingos, hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre o conhecimento que traz calma. Por que eu digo isso? Deixa eu só abrir aqui no Salmo 139. Você pode acompanhar tanto na sua Bíblia aí, quanto na tela também. Vou colocar este salmo. Tirar o Salmo 139 daqui, mas eu acho. Está aqui. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesse tempo de meditação da palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui, estamos passando aqui, louvando, orando, meditando em tua palavra, tendo comunhão. Como isso é precioso, ó Pai. Que tudo isso renda glória ao teu nome, que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento, para compreender a profundidade da tua palavra, das grandezas do Senhor, para que possamos viver vida tranquila, ó Pai, nesse mundo de tanta tribulação. Instrua-nos, capacita-nos. Mais uma vez eu peço, ó Pai, por amor à tua igreja, por amor ao teu povo, fale através de mim. Aquilo que o Senhor já me instruiu, que também instrua os meus irmãos aqui essa noite. Assim oro em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, muitas coisas inquietam o nosso coração a cada dia. São más notícias que inquietam o nosso coração. Notícias de guerras, rumores de guerras. Nós vemos informações que tiram o nosso sono, que arrancam a nossa paz. Os noticiários estão cheios dessas coisas que machucam a gente, que muitas vezes nos deixam indignados, nos deixam às vezes com raiva, outras vezes com ódio. Algumas dessas coisas que nos deixam com raiva, com ódio, tipo, zombaram de Jesus na parada gay. Blasfemaram o Senhor no carnaval. A ideologia de gênero tem atacado a família. E a gente perde o sono, fica angustiado, preocupado, temos ódio de quem faz essas coisas, queremos que Deus faça alguma coisa, destrua essa pessoa, acabe com essa pessoa, que acabe com tudo isso, que haja paz. O nosso coração muitas vezes fica inquieto diante de tantas más notícias. Mas está bom, pastor, mas o que tudo isso tem a ver com esse salmo tão lindo e tão maravilhoso? É porque nós nos acostumamos a ler esse salmo somente a primeira parte. Esquecemos que tem uma parte principal. E eu seria um pastor negligente se eu falasse só daquilo que é gostoso, precioso, ou posso dizer, confortante para mim. Mas eu tenho que pregar as Escrituras todas, e Deus tem que falar ao nosso coração, tem que desafiar o nosso coração. E por isso eu gostaria de compartilhar o Salmo 139, começando do fim, e não do começo. Para nós entendermos o porquê que ele escreve determinadas coisas.
O que está acontecendo ali com o salmista? O porquê que ele está agindo dessa forma e porquê que ele exalta tanto a Deus diante das angústias que ele está vivendo. E se nós dermos uma olhada aí nos versículos de 19 a 22, nós vamos ver isso. Olha só o que diz, Salmo 139, versículo 19. Diz assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. A gente lê o Salmo 139, achamos lindo que Deus sonda, nos conhece, sabe todas as coisas da nossa vida. Ele escreveu os nossos dias, Ele me cerca por trás, por diante, esse Deus presente, maravilhoso. E nos esquecemos que há um fato muito importante da razão dele escrever isso. Um coração apertado, um coração angustiado, um coração com ódio, um coração desejoso de fazer justiça com as próprias mãos. Como muitas vezes nós queremos fazer justiças com as próprias mãos. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. O Salmo 139, esse salmo belo e maravilhoso, no entanto, há algo importante a ser relatado. O texto nos mostra um servo do Senhor se justificando diante de Deus pelo motivo do seu ódio. E o ódio dele é justificável. Ele está odiando pessoas que odeiam o Senhor. Essas pessoas estão derramando sangue. Essas pessoas estão usando de malícia. Essas pessoas estão causando transtorno. E para Deus. E por isso eu quero também clamo a Deus para que esse Deus os consuma, os destrua. E se Deus não fizer isso, eu mesmo arregaço as minhas mangas e faço justiça, porque eu os odeio com um ódio muito forte, contumaz. É isso que o salmista declara aqui. O salmista não consegue ficar em silêncio quando aquele a quem ele mais ama está sendo ofendido. Qual de nós não ficaríamos ofendidos? Qual de nós não levantaríamos e íamos defender a causa evangélica, a fé, o Senhor Jesus? Davi abomina os que abominam o Senhor. Ele faz uma linguagem imprecatória de ação de Deus pôr a mão, de Deus descer a mão sobre esses ímpios. Ele não aguenta mais ver a maldade crescer e ele clama que Deus faça justiça. Mas o coração do salmista só acalma quando ele contempla os atributos de Deus, ele contempla a glória de Deus, ele começa a conhecer a Deus. E é isso que nós precisamos aprender, queridos. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais contemplo a beleza do Senhor, quem Ele é, como Ele age, mais eu sei como sou e como devo agir. Não segundo os meus impulsos, não segundo a minha vontade, mas sim dirigido pela palavra do Senhor, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o salmista faz. Tanto no começo do salmo, quanto no fim do salmo, ele usa a palavra, sonda-me, Senhor. E vocês viram que eu gosto disso, né? Ele faz um sanduíche de novo. Né? O principal aqui é, sonda-me. E depois ele começa a descrever e termina, sonda-me. Para deixar bem claro o que ele quer dizer para nós. E por isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse conhecimento que traz paz à alma, paz ao coração. E só há um conhecimento que pode trazer paz à alma, ao coração, é o conhecimento de Deus.
Eu gostaria de compartilhar rapidamente alguns desses atributos do Senhor com os irmãos, e que nós possamos acalmar também o nosso coração diante de tantas más notícias, diante de tantas injustiças, diante de tudo que nós vemos, que às vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Como nós devemos tratar e acalmar o nosso coração olhando para esse Deus, e o salmista deixa bem claro. E primeiro, ele vai declarar isso, que o conhecimento de Deus, que traz paz ao coração, é saber que Deus é onisciente. Olha os versículos de 1 a 6, o que ele vai dizer aqui sobre esse Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Ele contempla um Deus que conhece todas as coisas, e conhece as más notícias, conhece as injustiças, conhece o que está acontecendo comigo. Ele sabe das injúrias que estão falando ao seu nome, e também contra o seu servo. Deus conhece os meus inimigos. Deus conhece as palavras que eles estão dizendo. Deus conhece todas as coisas. Deus é onisciente, e ele declara isso diante do Senhor. Deus conhece tudo que possa ser conhecido. Ele conhece tudo instantaneamente, ao mesmo tempo tudo, com toda a plenitude e perfeição, que inclui todos os itens possíveis. Até os que não acontecem ou poderiam acontecer e não acontece, Deus já sabe. Deus já conhece. Tudo que existe e poderia ter existido em qualquer lugar deste mundo, em qualquer momento do passado, ou que possa existir nos séculos ou nas eras vindouras, é conhecido por Deus. Nada escapa do saber, do conhecer do nosso Senhor. E quando tudo isso acontece, eu sou cercado pelos inimigos, as lutas vêm, a angústia me sobrevém, estão zombando do meu Senhor. Diante de tudo isso, eu sei que Deus conhece. Deus está vendo. E por isso, sabendo que Deus é onisciente e conhece todas as coisas, isso traz paz ao meu coração. Isso alivia a minha alma. Porque eu sei que todas essas coisas não está alheio aos olhos de Deus. Ele tudo conhece e tudo vê. Deus conhece cada um de nós. Os atos mais triviais aos mais complexos. O deitar, o levantar. Ainda nem eu cheguei a falar, nem cheguei a orar. E Deus já sabe que eu vou orar. Que coisa preciosa. Antes dele se indignar, exalar o seu ódio, ele, mesmo assim, ele sabe que Deus conhece. Deus sabe tudo. Não tem como escapar essas coisas do Senhor. Tu me cercas por trás e por diante. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo entender como que os inimigos falando mal do Senhor, o Senhor sabe, e o Senhor não está fazendo nada. Entre aspas, isso é na visão do salmista, porque Deus está fazendo. Apesar dos inimigos, apesar das lutas, Deus me conhece, e eu posso adorá-lo, porque nada escapa do cuidado de Deus. Apesar de quem nós somos, apesar dele saber de todo o ódio que há dentro de mim, apesar dele saber dos meus pensamentos todos, do que eu vou pensar ainda,
Já pensou isso? Deus não conhece só o meu pensamento de hoje. Ele sabe o que eu vou pensar amanhã. Isso é um conhecimento demais para mim que eu não posso suportar. E apesar de tudo isso, Ele enviou o seu Filho para salvar a minha vida, a sua vida. Se Ele, sabendo de tudo isso, Ele conhece tudo, sabe dos inimigos, quem sou eu para ter ódio? Eu descanso na onisciência do Senhor. Conhecer esse Deus onisciente, no meio das lutas, traz paz ao nosso coração, ao nosso viver. Ele cuida de mim, Ele me ama. Eu só preciso confiar em Sua palavra e descansar nele, mesmo quando Ele prepara uma mesa diante dos meus adversários. É o bom pastor que nos leva a sentar na mesa dos meus adversários. E eu vou sentar tranquilo, comer tranquilo, porque eu sei quem cuida de mim. Para de se angustiar, para de perder o sono, descanse nesse Deus onisciente. Mas esse Deus não é só onisciente, e a gente precisa compreender e entender da grandeza desse Deus. Esse conhecimento de Deus que traz paz ao coração é também saber que Deus é onipresente. Olha só os versos de 7 a 12, o que nós vamos ver. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Como fugir desse Deus? Como fugir desse Deus que está em todos os lugares? Ele é onipresente. Não tem como fugir desse Deus onipresente. Olha quão próximo Deus está de mim. Eu preciso temer o inimigo? Se Deus está presente comigo, se Deus é Deus conosco, se Deus prometeu que estaria comigo, eu vou ter medo. Eu vou descansar nesse Deus, mesmo diante dos inimigos. Onipresença é esse atributo divino, que indica que Deus não é limitado pelo tempo e pelo espaço. Deus é um Deus transcendente e imanente. Ele está em todos os lugares, Ele está aqui. E estando aqui, Ele está lá também. E estando lá e estando aqui, Ele não está uma parte aqui e outra parte lá. Ele está inteiro aqui, está inteiro lá. A parte mais minúscula que possa existir, a partícula mais minúscula, atômica, Deus está inteiro lá. Como na grandeza do universo, Deus está inteiro nesse universo. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que não te abandona e você está aí lamuriando que ninguém gosta de você. Eu posso estar sozinho, mas nunca abandonado. As pessoas podem sair. Eu posso estar trancado num quarto. Posso não ter amigos, mas nunca vou estar abandonado. Porque Ele prometeu que estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso acalma o nosso coração, quando entendo diante dos inimigos, diante das afrontas, que esse Deus está comigo. Já viu filho pequeno do lado do pai, quando vê alguma ameaça? Fica aqui que o pai protege. Se for brigar com o filho, esconde aqui. Mexe comigo para você ver. Ele me protege. Ele me guarda. Ele me cobre. É esse Deus que nós cremos, queridos. E saber que Ele é onipresente
que nada escapa do olhar dele, da presença dele, eu vou descansar nesse Deus. Como isso acalma o nosso coração. Não importa onde eu esteja e como eu esteja. Eu posso estar no fundo do poço. Deus está lá no fundo do poço. Ainda lá a tua mão vai me guiar. Você está no fundo do poço. Tem mais jeito para você? Deus está aí com você. Quer te tirar desse poço. Ele não te abandonou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele é um Deus de aliança, Deus conosco, e vai cumprir as suas promessas. Deus está conosco, em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Quanto mais conheço o Deus onipresente, mais eu sei que não estou sozinho. Eu não estou abandonado. Estou guardado por esse Deus tremendo e maravilhoso. Pede para Deus abrir os seus olhos e você contemplar o Senhor. Diante das afrontas, das lutas, das más notícias, parece que o mundo está perdido. Saiba que Deus está contigo. Meu pai é piloto de avião. Uma vez fiz uma viagem com ele para Dourados. Saímos de Piracicaba para Dourados. Ele deixou no piloto automático, cruzou os braços, conversamos. Está tudo tranquilo? Tá ali. Eu ficaria desesperado se ele tivesse desesperado, alguma coisa apitando. Às vezes apitava alguma coisa. O que está acontecendo? Está passando um avião lá embaixo, ali. Está apitando de novo. Não, tem aqui um negócio aqui, está à frente. Tranquilo? Se Deus está tranquilo, quem sou eu para ficar raivoso? Deus ri, Salmo 2. Deus ri desses que querem zombar dele. Ah, vocês estão zombando de mim aí? Pô, continua. Deus vai dando corda, porque Ele é reto juiz. E por isso, no tempo dEle, no momento dEle, e não no meu, Ele vai fazer justiça. Deus está conosco. Deus é um Deus onipresente. Eu posso estar sozinho, mas nunca abandonado. Em terceiro, o conhecimento que traz paz é saber que Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele é todo poderoso. Nele emana todo o poder, toda vontade, todo querer. Não é poder de força, mas de querer, de soberania. Faço como me apraz. Eu faço do jeito que eu quero, como eu determinei, da maneira que eu acho melhor, e não da maneira que você acha melhor. Da maneira que Deus acha o melhor para fazer. Você, às vezes, tenta controlar as coisas com agenda. Você tenta planejar o seu trabalho. Você tenta planejar o seu casamento. Você tenta planejar as suas finanças. Mas, de repente, tudo se esvai. Você perde o controle. Fica angustiado. Mas tem um Deus que não perde o controle. Nunca da minha vida e nem da história. Por mais absurda que seja a história, Deus não perdeu o controle. Isso é maravilhoso. Olha o que ele vai dizer aí, dos versos de 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O Deus que conhece a minha história, o Deus que sabia e planejou o meu nascimento,
o Deus que já planejou o dia da minha morte. Ele tem todo o controle da minha vida nas suas mãos. Ele sabia, já tinha na eternidade escrito, que no dia 6 de outubro de 2024, eu estaria aqui pregando. Mas ainda, Deus sabia que no domingo, 6 de outubro de 2024, você estaria aqui, ouvindo essa palavra, para que você possa se aproximar mais de Deus, para que você contemple mais o Senhor, para que você aprenda a acalmar o seu coração e descansar nesse Deus Todo-Poderoso, e não no seu controle, não na sua agenda, não na sua força, não na sua sabedoria, mas sim na sabedoria de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus. É nele que nós devemos confiar e descansar. Nele tudo acontece como lhe agrada. Ele é soberano e nada lhe escapa da sua vontade. Sua vontade é infalível. Davi explica falando isso, de que todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Isso é extraordinário, gente. Eu não entendi o porquê disso, mas Deus já escreveu e tem um propósito: a glória dele, e não a minha glória. Isso até as minhas lutas, Deus já sabia. Das minhas enfermidades, Deus já sabia. O que cabe a mim, em meio às minhas lutas, em meio às minhas enfermidades, em meio aos meus dissabores, ainda assim, contemplar e glorificar esse Deus que não perde o controle da história e nem da minha vida, esse Deus Todo-Poderoso. Se Deus sabia o dia que eu ia nascer, o dia que vou morrer, eu vou descansar nos braços desse Deus. Quando você conhece esse Deus Todo-Poderoso, você acalma o seu coração, que mesmo em meio ao seu sofrer, você tem paz em seu viver. Descansa no Senhor. Você não vai mudar o amanhã. Você não vai mudar a prova que você fez, o resultado. Você não vai mudar o resultado da eleição. É Deus quem faz isso. O que cabe a nós é exercer a nossa responsabilidade humana. E mesmo assim, Deus é tão soberano que eu, na minha responsabilidade humana, não interfere na soberania dele, porque a soberania dele é maior do que a minha responsabilidade humana. Entendeu? Nem eu. É demais para a gente compreender essa soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana. Glória a Deus por isso. Deus sabe tudo, está presente em tudo, poderoso para até destruir todas as coisas, mas Ele não faz isso. Ele aguarda, Ele espera. O conhecimento de Deus é maravilhoso, querido. Aprenda isso. Deus tem o poder de, com um sopro, acabar com todos os nossos inimigos, ou com os seus inimigos, os inimigos de Deus. Mas Ele não faz porque Ele aguarda, esperando ainda os seus eleitos, para que no tempo certo Ele manifeste o seu poder e a sua graça. Para nós, os atributos de Deus têm que trazer paz. Porque às vezes a gente canta as musiquinhas, né, para os nossos filhos, falando da soberania de Deus. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Criador dos céus está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, mãozinha, o que pega. E assim vai, não é? É como um medo. Nossa, esse Deus é onipresente, onisciente, Ele vê tudo, sabe? Nossa, então, se eu fizer uma coisa errada, Ele... Não, gente. Deus é onisciente, onipresente, não para me condenar, mas para me guardar, para me amparar, para estar do meu lado. Se você vê esse Deus fiscalizador, você não conhece Deus. Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus é onipresente. Por quê? Para nos guardar, nos abençoar, nos sustentar, para rendermos glórias ao nome dele. Os ímpios pensam assim: que Deus é esse?
sabe os meus pensamentos, sabe o que eu faço no escondido, Ele sabe que vai ser de mim. Nós estamos tranquilos. Sim ou não? Eu descanso nesse Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, no perdão de Deus. Terminando, queridos, essa mensagem desse Deus de amor. O salmista contempla a beleza de Deus. O salmista olha para os atributos de Deus e parece que ele dá uma guinada, né? No texto. Ele está falando sobre os atributos de Deus, fala, Deus sonda-me e conhece, sabe onde eu ando, o que eu faço e tudo mais, contemplando a grandeza de Deus, e de repente, ele contempla um justo juiz. O coração dele fica angustiado com o texto que nós lemos. Senhor, eu os odeio, eu os quero matar, isso é o que passa no meu coração, mas eu sei que o Senhor é justo juiz. Eu não posso estar em todos os lugares, mas o Senhor pode. Eu não posso saber todas as coisas, mas o Senhor sabe. Eu não posso julgar todas as coisas, mas o Senhor pode julgar. Deixe Deus ser juiz, e não você. Deixe Deus ser soberano, e não você. Deixe Deus saber das coisas. Descanse nesse Deus Todo-Poderoso. Deus é justo juiz. E porque Ele é justo juiz, esse é o desejo do coração do salmista, mas o que ele faz? Sonda-me, ó Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus, o Senhor é tão glorioso, tão maravilhoso, tão soberano. Por que o Senhor não acaba com eles? Eu estou querendo ser juiz, mas deixa Deus ser juiz. E quando eu conheço que Deus é juiz, Senhor, dá uma olhada no meu coração. Você vê que Ele fala, sonda-me, conhece, né? Prova, examine, esquadrinha, Senhor, peneira a minha vida, vê qual é o caminho mal, o que eu estou fazendo de errado, e mostra o caminho correto. Mostra o caminho certo, e a resposta certa vem do Senhor. O que isso se aplica? O que o Senhor Jesus nos ensina sobre isso, sobre esse ódio daqueles que odeiam a Deus e a gente quer fazer justiça? Tem uma história maravilhosa que o Senhor Jesus nos mostra, o Evangelho nos mostra, que eu acho incrível isso, como se encaixam as coisas. Lucas capítulo 9, versículo 51, deixa eu abrir aqui que não enxergo mais. Lucas 9, a partir do 51. Diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias, e que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução para ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Judeu odeia samaritano, e samaritano odeia judeu. Entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Qual o desejo? Como você não vai deixar o meu Senhor passar? Que negócio é esse? Quem você? Eu estou com ódio desse povo. Já tínhamos o ódio. Agora Jesus quer cortar caminho. Vocês não estão deixando? Maravilha, temos uma solução. Olha só a solução deles. Qual que é? Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Senhor, vamos acabar com eles. Eu odeio com ódio contumaz. Aparta de nós esses homens sanguinários. Vamos destruir eles. O que Jesus faz? Isso mesmo, vamos lá. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho o poder para fazer isso também. Eu vou fazer isso. Não. Jesus os repreende. Jesus repreende. O que eu vim fazer?
Eu vim salvar perdidos. Eu vim salvar essa gente. Eles merecem ser alvos das nossas orações. Mais uma vez, o presidente da República do Brasil deve ser alvo das nossas orações, para conversão, não para manifestação do nosso ódio. Você gostando ou não, Deus é o justo juiz. Teve mensaginha: o avião do presidente está girando. Gente torcendo. Jesus repreende os seus discípulos. Jesus, o Filho do Homem, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Se Jesus pensa assim, eu devo pensar assim também. Mas falam mal do meu Senhor, estão destruindo o meu Senhor, estão matando o meu Senhor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Se o Senhor Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, permitiu que o seu Filho passasse por isso, e Jesus, no seu conhecimento, Ele pode dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Quem sou eu para odiá-los? O que nós lemos no Sermão do Monte? Vão perseguir vocês, vão odiar vocês por causa do meu nome. O que nós temos que fazer? Odiá-los? Não. Alegrem-se, regozijem-se. É isso que nós devemos fazer. O que o texto da contrição disse? Que eu devo fazer com o que com o meu inimigo? Eu tenho que amar o meu inimigo. Se ele precisa de uma capa, dá a ele a capa. Se ele precisa de uma carona, eu vou dar uma carona para ele. Não está dizendo para melar, mas eu devo tratá-lo bem, porque assim o Senhor Jesus fez. Por isso, conhecer a Deus acalma o coração do servo do Senhor. Está angustiado, perdendo o sono por causa de eleição? Descansa no Senhor, confia no Senhor. Não seja você o juiz, deixe que o reto juiz faça a obra. A oração mais arriscada que um crente pode fazer: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me, prova-me. Você permite isso? E conhece meus pensamentos. Vê se é em mim algum caminho mau. Gente, um monte. E o que ele faz? Guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho do amor e não do ódio. Guia-me pelo caminho da bondade e não da maldade. Guia-me, Senhor, pelo caminho que faz a tua vontade e não a minha. Guia-me, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Esse é o caminho eterno. Esse é o caminho do eterno, o nosso Deus. Descansa no Deus Todo-Poderoso. Ele é o justo juiz, e no tempo dele, Ele vai separar os ímpios dos justos. É Ele, e não eu. Ele que vai pôr a mão sobre os meus inimigos, e não eu. Eu só apresento diante do Senhor, oro diante do Senhor, e descanso em Deus. Essa é a oração mais arriscada que um crente pode fazer. Você está disposto a isso? Se prepara durante a semana, tá bom? Encerrando. Se Deus sondasse o teu coração e provasse os teus pensamentos, o que Ele encontraria? Mais amor ou mais ódio? Mais paz ou mais guerra? Mais bondade ou mais maldade? O que te impede de fazer uma oração semelhante à do salmista? Se você quer orar comigo, convido você para cantar o hino de número 67 e faça essa oração junto comigo. Esse hino é o hino do Salmo 139. Se o Júlio pudesse, cantava o cântico 139, o Salmo 139 da Purpose. Ouça depois.
Mas eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, desse hino que pede para Deus nos sondar, para Deus provar o nosso coração, que Deus tenha misericórdia de nós.